Programa Agindo Deus, quem impedirá? O mais ouvido em Curitiba e região metropolitana. Apresentação: Pastor Edson Nogueira e Pastora Eva, abençoando a sua família. Olá, queridos, bom dia, minha gente, bom dia Curitiba, bom dia Paraná, bom dia Brasil, bom dia para você que está ligadinho pela emissora Rádio Marumbi AM de Curitiba. Eu sou o Pastor Edson Nogueira, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, estamos aqui com o Agir de Deus. Então seja muito bem-vindo, você da grande cidade, da pequena, você de todo o nosso querido Brasil, sejam todos bem-vindos. E hoje temos convidados, a pastora Eva já vai dar o seu bom dia, já vai apresentá-los aqui. Vai ser uma manhã de milagres e maravilhas. Então você que nos ouve por qualquer rede social, se puder, compartilhe o vídeo aí para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra do dia, palavra da fé e também a oração por todos vocês, sempre com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia, Pastor Edson, amados queridos, bom dia você que está conectado, ligado nesta unção, nesta bênção, nesta fé, crendo que Deus está agindo, operando e trazendo vida e vida com abundância. Agindo Deus, quem impedirá, provendo vida aos corações nesta manhã, nessa conexão muito forte, muito tremenda que Deus tem nos dado, porque Ele age e quando Ele age, Ele gera vida. Por isso, provisão e vida, e agindo Deus, quem impedirá nesta manhã, juntinho com vocês, com muita fé, agindo Deus, quem impedirá? Elas com vocês. Quando Deus ele nos chama a andar com Ele, as mulheres andavam com Jesus, por isso, manhã com elas. Então as mulheres elas andavam com Jesus, elas viam os milagres do Senhor e elas propagavam o evangelho da salvação e da libertação. Então Deus colocou no nosso coração manhã com elas. Com elas, essas mulheres que são curadas, que são libertas, que impulsionam a sua família a servir a Deus, os seus filhos, o seu esposo, e ela leva esse lar, essa empresa, esses filhos até a presença de Deus, porque quando uma mulher ora, o lar fica feliz, alegre, tudo flui e aquele marido volta para casa feliz e abençoado. Com essas palavras, a pastora Eva declara um dia aí muito frutífero, muito abençoado. E está conosco hoje nesta manhã a apóstola Vivian. Seja muito bem-vinda, apóstola. Muito obrigada, pastora Eva, pastor Edson, pelo convite, de estar aqui com vocês nessa manhã, com elas, com vocês, mulheres preciosas, que estão nos ouvindo, estão conectadas conosco nesta manhã. Muito obrigada. E eu quero que vocês saibam que o Pai, nosso Pai, Ele tem cura, Ele tem provisão, Ele tem liberdade, Ele tem cura física, emocional, espiritual para todas nós. E caminhar com Jesus é experimentar de tudo isso, experimentar muito mais, porque Ele sempre tem mais além do que pedimos, pensamos ou imaginamos para nos entregar. E que possamos ser mulheres que inspiram outras mulheres. Sim. Inspira, como a pastora Eva falou, a nossa família a se conectar com Deus, a viver e experimentar aí o reino espiritual e tudo que Ele nos oferece. É isso mesmo, por isso está aqui o varão, o nosso esposo, meu esposo pastor Edson, e o apóstolo Cristiano Neto, esposo da Vivian, que são aí as nossas coberturas espirituais, o anjo que Deus colocou aí na vida da Vivian. Apóstolo, dá o seu bom dia, apóstolo. Meu precioso. Bom dia, bom dia. Eu como vim hoje de segurança, Sim. Então eu estou aqui distraído aqui no meu celular, mas grande prazer estar novamente participando desse programa, que... Quantos anos já de programa, pastor Edson? Passou 19 já. 19 anos? A 20, a caminho dos 20. Pois é. Dizem que o tempo passa rápido, mas o tempo não passa. É a gente que passa pelo tempo rápido demais, né? Olha só. Então, estamos aqui para bater papo sobre saúde emocional, sobre saúde espiritual. E é muito bom, eu gosto muito de rádio. Hoje é uma luta entre o rádio e a rede social, Sim. No rádio aqui a gente fala 2 horas, fica à vontade. A rede social você tem que falar 1 minuto, tudo que você fala em 2 horas, aí é complicada a coisa, Sim. Exatamente. Graças a Deus. E a apóstola, ela profetizou há uns anos atrás que no terceiro ciclo de 7,
Deus daria um extraordinário. Ela nem lembra disso, mas aconteceu esse extraordinário. E estamos aí há 19 anos, né? Ela nem sabia disso. E o terceiro ciclo de 7 aí indo para essa visão do extraordinário. E Deus tem dado essa visão para nós aqui, mulheres, gerando vida, porque nos lares as mulheres geram muita morte, doença, pessimismo, negativismo, e esses filhos vão absorvendo essa vida que não tem vida, e aquela flor não floresce, aquele filho não cresce saudável, aquele marido não quer voltar para casa. Então nós somos geradoras de vida, nós geramos dentro de nós, como está em Provérbio 31:10, a mulher ela tem que ser sábia. Nós estamos caminhando para essa sabedoria, e a sabedoria tem as suas colunas, e as colunas são edificadas em algo. Então precisa edificar em quê? Na palavra, nas raízes, de onde você veio, quem você é. Isso não define o que você é hoje. Então talvez você veio de uma família ruim, mas você não será ruim, e assim você vai entendendo e vai melhorando com o tempo, que vai fechando alguns ciclos na nossa vida. Então, algumas coisas que Deus coloca em nós é para gerar vida em outras mulheres, curar outras mulheres, edificar outras mulheres. E Deus, ele chama essa responsabilidade. Como chamou Ruth, como chamou Maria, como chamou Raabe, Esther, Débora, a Sunamita e tantas mulheres. E hoje está aqui a Vivian e a Eva. Glória a Deus por isso. É pela graça de Deus, né, que fomos alcançadas e deixamos Deus fazer uma obra. Sim. Eu acho que hoje o maior desafio da mulher, pastora Eva, é ela conseguir superar os traumas. Sim. Porque todo mundo passa por situações de trauma. Sim. Na sua vida. Mas como nós vamos lidar com esses traumas, como nós vamos lidar com o que aconteceu conosco, com o que fizeram conosco, é que vai dar sentido para a nossa vida e que vai nos fazer gerar vida sem a influência daquela situação que aconteceu, para que eu possa experimentar uma família saudável, um ambiente de relacionamentos de amigos saudável, porque hoje as pessoas estão sendo roubadas, porque vivem presas, paralisadas no passado, nas dores que sofreu do passado, e não vivem o presente, que o nome já diz, né? Que é uma dádiva de Deus, um presente que Deus te deu. O hoje é um presente que Deus te deu. Sim. Então você precisa viver esse presente de uma forma extraordinária, porque Deus nos formou de forma extravagante, extraordinária, e a gente quer viver de uma coisa tão pequena, sendo que Deus é um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, e Ele tira, né, Ele permite muitas vezes certas coisas na nossa vida, não para nos fazer sofrer, não para causar dor, mas para nos fazer fortes. Mulher é uma mulher muito forte, né? Deus criou a mulher do osso do homem, né? Da lateral do homem. Sim. Então a mulher tem uma estrutura forte. Sim. Então ela aguenta muita coisa. E ela é chamada por Deus, né? Tem ali, quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher com uma missão já. Nós temos uma missão. Eu até ministrei as minhas mulheres lá na igreja, no nosso encontro de mulheres, que acontece no último sábado do mês, sobre a mulher de Provérbios 31, né? Que é uma mulher auxiliadora idônea. Deus nos criou para ser auxiliadora, e auxiliadora significa ser a solução. Então, se Deus colocou isso em si, né, como uma identidade da mulher, é porque ela é capaz de ser aquilo, né? E os traumas muitas vezes não deixam a gente enxergar que somos essa mulher forte que Deus criou a gente para ser. E na Bíblia tem muitas mulheres aí que venceram e superaram. Eva mesmo é estigmatizada, né? A primeira mulher. Sim. Eva, ela foi a primeira mulher que experimentou dores, que experimentou ser mãe, né? Foi a primeira mãe, ela foi a primeira em tudo. Sim. E também carregou essa culpa de ter
separado o homem de Deus, separado, né, a humanidade de Deus. E mesmo assim ela conseguiu seguir a vida dela. Ela não ficou paralisada, ela teve filhos, ela seguiu mesmo estando distante de Deus. E ela conseguiu fazer a vida dela dar seguimento. E por que nós ficamos paralisadas nas circunstâncias que acontecem? Porque a pessoa ela demora para entender, apóstolo e pastor Edson, o que está aqui no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. O Senhor, ele te cerca o seu entrar, o seu deitar e os seus caminhos. Então ele vem e ele te unge, ele te separa, ele já te conhece antes que você fosse formado. Então, a sua mãe, o seu pai, os erros dele não definem você, porque antes que ele existisse também, antes que ele se conhecesse, antes que eles casassem, antes que houvesse um grande amor, Deus já te amou. Então, ele nos escolheu antes. Então, quando a pessoa vem, agora entendi. Então, ele me sonda e me conhece no oculto lá bem antes. Eu fiz uma pesquisa 3 meses antes, mas a doutora disse que 6 meses antes do bebê nascer, já existe um toque sobrenatural. Por isso, antes de você gerar um bebê, você tira ali as toxinas, os medos, você faz uma viagem, você fica em alguns lugares, daí aquela mulher consegue engravidar. Por quê? Porque ela tira tudo aquilo que está na sua mente, no seu coração, e ela fica uma pessoa frutífera. Isso já é comprovado biologicamente, cientificamente. E nós nem sabíamos disso, mas Deus já sabia, ele já deixou escrito que ele nos sonda e nos conhece antes de tudo, então ele já te amou. Quando você entende isso e você traz a consciência disso, você não trava. O apóstolo pode falar muito bem sobre isso. Você está falando sobre, se eu entendi, é que antes da mulher engravidar, ela tem que se preparar. Meu ser Deus. limpa. Meu Deus. Aconteceu comigo isso, né? Na mente dela, sabe aquela tristeza? Não, ela vai. Eu demorei 2 anos para Sim, engravidar. A gente sim. começou a tentar e ficamos 2 anos tentando, né? Sim. E quando eu fiz uma limpeza no meu útero, Uau, isso. né, tomando, não é medicamentos, é produtos, né, naturais, suplementações e tudo, e também preparando a minha mente para Total, aquilo, pensamentos, né? mente. Eu vou contar uma coisa engraçada aqui sobre isso também. Vamos deixar o programa mais engraçado. Nesse período eu tive uma ideia de comprar um cachorro, com o objetivo dela ir demonstrando já afeto para o animalzinho, Olha. se preparando para demonstrar afeto para o filho. Olha. E nós compramos, como é que era a raça? Aquela raça bonita? Um Spitz alemão. Spitz alemão, aqueles de revista, assim, bonitinho. E eu dei um nome para ele, porque tem um filme chamado Bally, né? E esse filme é um cão com propósito. Então aquele cão, ele vem para a família com um propósito. Sim. Né? E aí eu falei, vai chamar Bally, porque ele vai ter um propósito. Né? A gente engravidar. E exatamente veio, e o cachorro, ela demonstrava amor, carinho, cuidava do cachorro. Sabe como é que mulher cuida de um pet, né? E em seguida ela engravidou. Aí nasceu o Arthurzinho e a gente teve que doar o Bally, né? Porque ele já estava difícil de cuidar da criança e o cachorro junto, né? Não foi doar, a gente não, deixa pediu eu terminar que... de explicar aqui, deixa eu terminar. Né? Aí eu falei, mas esse cão é um cão com propósito, ele vai cumprir o propósito dele noutra família. Ele tinha uma missão, então ele Tinha uma fechou missão. o ciclo daquela Porque missão. Até cão de pastor tem um propósito. Tem. Né? Aí, Eu tive um cão, meu era pastor também. era Pastor alemão. Pastor alemão, você vê, ó, não estou errado. E aí o que acontece? A minha sobrinha estava tentando engravidar há muitos anos, né? E não conseguia. Eu falei, vai lá, Bally, né? O Bally chegou, acho que um tempo depois ela engravidou também, né? Nasceu meu nome? A Betina. A Betina. Você entende isso? Então, aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de insegurança, então ela começa a liberar as suas emoções. Porque nós temos emoções, raiva, medo,
ódio e tristeza. Então essas emoções, elas ficam presas dentro de nós. Sabe quando a pessoa está no culto, assim, ela não chora, ela não pula, ela não canta, ela trava. Na segunda canção, lá na ministração, ela começa a sorrir, abraçar as pessoas, ela vai destravando aos poucos. Tem pessoa que até o final do culto, se ela não abraçar o pastor, ela ainda não destravou. Ela precisa de uma oração final para ela continuar aquela emoção. Então ela chega no culto, ela chega perto de nós, a pessoa chega, ela se fecha por uma emoção. Ela quer chorar, mas ela não chora, ela se prende. Então as nossas emoções foram feitas para você liberar. Então esses pensamentos são emoções. Então, quando você trata ali a criança com amor, com alegria, você sorri, você entra no mundo da criança e você libera aquela criança infeliz que você foi e ao mesmo tempo você é curada com ela. E você libera essa emoção alegre. Você pode ver, a criança chega, todo mundo sorri. O cachorro chega, todo mundo pula, ele pula em todo mundo. Então, ele também libera essas emoções. Olha, que forte, pastor Edson. Com você. É porque eu creio que Deus, Ele conhece muito bem nossas emoções, nós é que não conhecemos, né? Então ele usa todo tipo de argumento ali para você despertar, destravar a sua emoção. Estava conversando com a Vivian no caminho agora, eu contar só uma experiência, né? Que eu estava assistindo um filme, né? E isso me tocou bastante, que era um quartel de bombeiros, tinha sido queimado, morreu todo mundo. Aliás, eles foram apagar um incêndio e morreu toda a equipe, né, da cidade. Só sobrou um. E ele ficou com o trauma de ver todos os colegas daquele jeito, né? E ele ficou sobrecarregado com aquilo, imprestável com aquilo. E veio outro capitão para a cidade para levantar o quartel. E aí ele arrumou uma equipe e esse apareceu lá todo cheio de raiva, de ira, de ódio, de todo tipo de... Que um trauma causa, né? Todo sentimento que um trauma causa na pessoa. E ele chegou ali e a mulher dele, né, trabalhava inclusive, atendeu os telefonemas de 91. E a mulher falou, volta lá. Ele falou, não vou voltar. E foi lá, arrumou todo tipo de dificuldade para não voltar. O capitão fez de tudo, e ele estava revoltado. Aí ele foi no quartel para tentar... E não conseguiu, ia saindo. Quando ele ia saindo, ele olhou na parede assim, o capitão tinha colocado a foto de toda a equipe que morreu no incêndio, como homenagem ali, né? Quando ele olhou para aquela foto, ele caiu chorando e botou para fora todas as suas emoções ali, acho que naquele momento, ali ele conseguiu o que você está falando, destravar. E ele voltou ativa de novo, voltou a ter uma vida normal de volta. Porque os traumas, tem gente que está presa num trauma que teve há 30 anos atrás. Um divórcio doloroso, uma falência de uma empresa, um abandono, seja lá o que for. E a pessoa travou ali e continua travada. Então eu acho interessante isso, né? Que a gente precisa botar para fora. É muito forte porque a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Maria. E ela ficou feliz e agraciada. Então, o que falta no ser humano, nas pessoas, é essa dependência do Espírito Santo. Deixar ele agir, ele trabalhar, ele te mover, ele mexer naqueles compartimentos que ninguém entra. Por isso nós oramos, por isso nós falamos com Deus. E ele vem com a sua graça e ele faz você lembrar daquele sócio que te roubou, aquele sócio que te prejudicou e você fechou aquela empresa e nunca mais você conseguiu andar, nunca mais conseguiu reiniciar aquele processo. E uma coisa muito importante, quando as pessoas contam isso para a pessoa errada e ela abre o coração, ela retraumatiza. Porque aquela pessoa que ouviu não tem a técnica espiritual, biológica, neurológica, para destravar aquela pessoa. Por isso nós falamos, não conte seus problemas para todo mundo, vai na igreja, ora, fala com o seu pastor, fala com o seu líder, fala com a sua mãe, fala com o seu pai, vai falar com a sua avó. Porque quando você falar, são pessoas idôneas. Por haver muitos conselheiros, o povo se firma. As pessoas idôneas, com responsabilidade de caráter e de honra e de cobertura espiritual, ela vai orar e vai destravar. Aí você porque atende aquela vezes, pessoa, ela destrava. Eu vejo até que irmãos da igreja, ou até mesmo alguns pastores,
eles têm uma boa intenção, só que por não conhecer as técnicas, eles vão só dizer assim, irmão, vamos orar. E às vezes é mais do que oração, é um conselhamento cristão, um conselho... Ou uma escuta mais atenta também. Às vezes a pessoa só precisa falar, né? Igual a gente estava comentando no carro. Às vezes a gente só precisa colocar para fora aquilo que está ali. Isso, e a pessoa fala assim, nossa, você me ajudou. Ouvida. Sim, e às vezes você não vai falar nada. Nós vivemos uma situação hoje que todo mundo quer falar. Ninguém quer ouvir. Mas aí, quem precisa ser ouvido não consegue. Ele está aqui, ó, me ouça. O marido quer falar com a mulher quer falar com o marido, o filho quer falar com o pai quer falar com o filho, mas poucos querem ouvir. Então... às vezes a pessoa pode ajudar muito emprestando o seu ouvido. Sim. Só de emprestar o ouvido. Sim. Isso é interessante quando, uma ocasião, uma pessoa queria falar algo nessa área, ela ficou 30 minutos falando. Eu escutando. No final fiz uma breve oração, ela falou, nossa, estou sentindo tão bem, na realidade ela precisava de alguém para pôr para fora. E ainda sai falando, aquele pastor bate um papo legal. É a história do escritor também, né? O pastor não falou nada, só ouviu, mas bateu papo comigo. Porque esse encontro consigo mesmo, essa reflexão, nós não gostamos de ter. Esse silêncio de ouvir a si próprio. Você pode meditar ouvindo a sua própria voz. Você pode ler a Bíblia ouvindo a sua própria voz. Então, quando você medita, você fala com Deus, você tem os seus confrontos. Aí Deus fala, faz isso. Mas isso aqui eu não quero fazer. Muda aqui, mas é isso. Por isso que a pessoa não gosta muito de se conectar com Deus, porque Ele vai se revelar. Ele vai mostrar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Ele vai falar, por aqui você não vai, por aqui você não deve ir. Então a mulher, ela é submissa a uma missão. Então o marido, ele tem uma missão. Ó, o nosso DJ que acabou de casar aí no sábado, ó, queridinho. Tá todo feliz. Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Aí ela tem aquelas emoções. Então a mulher, ela é o lado das emoções, o homem é o lado da razão. Então ele dá equilíbrio ao casamento. A mulher chora e o homem vai lá e executa. Mas isso não significa que ela é fraca, significa que ela é sensível e frágil e ela tem revelações. Então a mulher, ela é o suporte, ela segura o grande projeto que o marido tem. Então ela vai alinhando, não atrás nem na frente, mas do lado, auxiliando, ajudando, incentivando, motivando. Então quando você vê um marido sarado, alegre, feliz, pode dar glória a Deus, porque tem uma esposa valente guerreando lá do ladinho dele, tá entendendo? Então Deus, ele nos comissiona isso. Ele nos traz a essa responsabilidade. E as mulheres que nos ouvem hoje, que está aí sem o seu varão, que está criando os seus filhos, você é agraciada, você é abençoada também. Sim. Você está vivendo um tempo diferente e você deve viver esse presente que a apóstola Vivi acabou de ensinar aqui. O presente é o hoje, é o já, é agora. Viver feliz nessa casa que você tem, viver feliz com esse cachorro que você tem, viver feliz com esses filhos que você tem, viver feliz com essa moto, essa bicicleta, esse carro. Desse virar um maior, cuide bem das coisas pequenas que as grandes virão. Deus não vai dar coisa grande se você não cuida nem da bicicleta que está ali naquela churrasqueira jogada com o pneu murcho. Então ele vai te dar coisas maiores. Eu aprendi isso com o apóstolo. Tudo Deus vai dar. Deus vai dar. E a gente tem que ter Às vezes as pessoas, eu penso assim, quando ouve a gente, ela pregar, ensinar tudo, as pessoas pensam assim, eu tenho que ser perfeito. E esse nível de perfeição ninguém consegue atingir. Sim. Daí vem a frustração até de ser crente, de estar na igreja, tudo. Eu penso que a gente não deve querer ser o marido ideal, a esposa ideal, o pai ideal, a mãe ideal. Porque às vezes são nas nossas limitações que os nossos filhos vão criar resiliência, são nas limitações que o esposo tem que a esposa vai encontrar resiliência, né? Vai desenvolver resiliência, a força para viver. Eu não estou dizendo assim de coisas graves, gravíssimas, né? Como uma pessoa suportar, vamos lá, uma traição sem abrir a boca. Não estou falando de pecado, mas
de situações do dia a dia, porque às vezes a pessoa casa com aquela ideia romântica, né? Porque casamento é mais do que romantismo. Todo mundo, né, casa realmente iludido. Por quê? Porque são as 3 fases do casamento, né? Ilusão, desilusão e maturidade. Todo mundo casa iludido, porque Deus permite isso, que você não ficasse iludido, você não casava. Né? Depois você vai cair na realidade que você é um ser imperfeito, ilimitado, e aquela pessoa que você casou também, aquela mulher também. Aí é o grande momento, né, o dia D, que você vai decidir assim, eu quero continuar, né, com as minhas limitações, com as limitações dela, e nós vamos crescer juntos agora. Esse é o período da maturidade, que é aí que fica legal, que fica gostoso, porque os primeiros anos, vamos dizer, estou falando de casamento porque envolve a mulher, né? Sim. Não, os primeiros anos, então, a própria... se explica que fica a queda de braço, né? Quem manda, quem tem razão, né? E fica, às vezes, se fica assim, anos, né? Você pode ficar 20 anos assim se não cair a ficha. Pô, não é questão de quem manda ou quem não manda. É questão que nós temos que achar um jeito de viver junto, de negociar, de botar na mesa, de ver o que é melhor diante das nossas limitações e tudo. Então isso é um período gostoso. Eu creio que é o período do amor, porque o amor tudo crê, tudo suporta, não há de ciúme, não pensa mal, não fica isso, não fica aquilo. É 1 Coríntios 13. Isso. Então, assim, eu creio que esse é um período gostoso que o homem atinge maturidade, ou começa a atingir, a mulher também. E eu creio que tem até uma idade para isso, né? A gente não pode querer que alguém... aos 30 tem a maturidade de alguém que tem 60, porque já viveu 30 anos a mais, já ralou, já acertou, já errou, né? Então é importante a gente não ter essa coisa assim, eu preciso ser perfeito. Aí a gente pode entrar num processo de religiosidade. Eu não preciso ser perfeito, eu preciso aparentar ser perfeito, eu preciso criar uma máscara, uma fachada. Só que isso pode levar à depressão. O que é a depressão? A depressão é quando você fala assim, que se dane, eu cansei de usar desse personagem que eu criei, eu não aguento mais esse personagem. Aí a pessoa entra em depressão, por quê? Porque ela esgotou emocionalmente de viver algo que ela não é. Então é por isso que muitas vezes as pessoas desanimam da igreja, desanimam da fé, desanimam do casamento, porque elas botam ali um personagem, vive um personagem. E isso é muito doentio, né? A pessoa precisa ser ela mesma. Por isso que eu estou dizendo, não queira ser perfeito, não queira ser o homem ideal, a mulher ideal, queira ser o que você é na sua essência e melhorando cada vez mais alinhado com a palavra de Deus, né? Isso é uma coisa muito boa, porque às vezes a gente só fala para as pessoas, tem que ser, 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 até parece que a gente é tudo que a gente fala que os outros têm que ser também, né? Então a gente tem que dizer para a pessoa, você vai errar, às vezes você vai tropeçar, mas levanta de novo, tenta de novo ser um homem melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, que o que a gente mais ouve diante do que a gente prega, diante da palavra, que nem fala assim, a mulher lá de Provérbios, né, a mulher virtuosa, né, a mulher virtuosa, a mulher olha e fala, mas eu não sou nem 1% dessa mulher e nem vou tentar também, né? Então a gente tem que, eu vou ser com a minha essência o melhor, eu vou ser a minha melhor versão todo dia. Não é competir com a outra mulher lá da rede social que é perfeita, né? Porque na rede social todas as mulheres são perfeitas, todos os homens são perfeitos. Dá uma deprê de você olhar lá, porque você se sente a pior das criaturas, né? Esse é o mundo moderno que a gente está enfrentando. É a pessoa viver um personagem. Eu quero ser igual aquela lá da rede social, influencer, isso, aquilo. Quero ser igual a minha pastora, quero ser igual não sei quem. E a pessoa se frustra porque ela vive um personagem que não é ela mesma. E a beleza da vida é a gente ser o que a gente é. Pagar os micos que a gente tem que pagar, passar as vergonhas que a gente tem que passar, mas ser a gente e chegar lá um dia. E é lindo quando você encontra essa essência, que é a sua identidade. Você é quem Deus te chamou para ser.
Eu sou quem Deus me chamou para ser. Eu posso ser eu. Então, essa identidade é uma essência. É a cor que você gosta, é a flor que você gosta, é a comida que você gosta, é a música que você gosta. É colocar os pés no chão. Você pode fazer uma live, você pode fazer uma reunião, mas você pode pôr a sua mesa lá no fundo do quintal, colocar os pés na grama e meditar ou fazer a sua transmissão. Sentindo o hoje, eu estou na minha casa, no meu território, e o seu filho pode aparecer ali na hora, e você está mostrando a sua essência, a sua identidade, o seu hoje, é o que eu vivo agora, é o que eu vivo hoje. Por isso as pessoas estão em busca de pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, sinceras. Sinceras é isso. E como faz para encontrar essa essência, Vivi? É assim. A Vivi é muito boa para falar disso. Ela é o que ela é, em tudo quanto é lugar. Sim. Eu acho que a palavra que define muitas coisas é a simplicidade. Sim. Jesus foi simples. Fui falando com ele que a vida é simples. Ele discordou comigo. Não tem que complicar. Não, a vida é complicada. Não é complicada. Nós é que complicamos as coisas. Sim. Porque queremos o que não precisamos querer. Sim. Porque eu preciso buscar dentro daquilo que eu sou, dentro daquilo que Deus me formou, dentro daquilo que tem para mim disponível. Né? E tem muita coisa. Lá dentro, né? Tudo que é de Deus é meu. Então, eu tenho um mundo. Então. Né, disponível. Só que às vezes eu quero o que não é meu. Eu quero o que o outro tem. E isso vai gerar gasto de energia desnecessário. Sim. E assim, seja simples. Seja feliz com o simples. Aceitar a sua história, aceitar Sim. a sua idade, principalmente, porque aquela mulher... A mulher, às vezes, ela complica muito e entra em algumas neuras desnecessárias porque ela não aceita quem ela é. Isso. Ela tem que ser outra coisa. E aí eu vivo numa busca incessante de ser aquilo que eu não sou. Sim. E eu gasto muita energia para isso, emocional, espiritual. Eu quero algo que não está disponível. Então, eu gasto energia desnecessária. E o amor, ele é assim. O amor, ele é renúncia. Ele é dedicação. Ele é benigno. Ele não é invejoso. Não tem competição. Aquela mãe, ela não tem que competir com aquela filha. Porque aquela mãe, ela tem o dobro da idade da filha, mas ela quer ser a filha. Então, existem muitas rixas. O que eu mais atendo são problemas de mãe com filhas. A mãe, ela não se coloca em posição de autoridade, ela desce o nível da filha. Isso é errado. A mãe, ela está sempre acima. A filha baixa a cabeça para a mãe. A mãe não baixa a cabeça para a filha. A mãe não é amiguinha da filha. A mãe, ela é conselheira, ajudadora, nutre, ela protege, ela gera. A filha baixa a cabeça para a mãe. Um dia, essa filha vai ser casada, vai ter filhos, e ela vai entender essa mãe. Então, quando a mãe se posiciona numa posição de filha pequenina, ela se diminui e a filha bate de frente e fica amiguinha da mãe e manda na mãe. Esses são os maiores problemas que eu atendo diariamente. Entra em outro assunto que a gente estava conversando no carro, né? Tá? Sobre a criação de filhos hoje. Como é diferente da nossa geração. Total. E como nós somos responsáveis, porque a gente quis suprir o filho de não passar nenhuma necessidade em nenhuma área da vida dele. Sim. Ele tem que ser suprido em tudo, não pode faltar nada, porque faltou para mim, então para esse filho meu não vai faltar nada. Mas a falta nos faz fazer isso. Forte. Foi Entendeu? a falta, Né? foi todas as tempestades que nós passamos que fez quem nós somos hoje. Sim. Né? Foi o que faltou, não que Então, que os sobrou. jovens, essa geração agora é a geração, não é eu que estou falando, né? Acho que os especialistas dizem, a geração de jovens e adolescentes mais fraca e triste dos últimos tempos, né? Então, talvez seja isso, eles não passaram por tantas dificuldades como nós passamos, eles não têm resistência emocional para frustração, para isso. Mas quem não os deixou passar por isso? Nós mesmos, por quê? Porque nós viemos num período de muita pobreza, de muita dificuldade,
E a gente botou na cabeça que não vai deixar os filhos passar por tudo aquilo. De muitas limitações também, porque não tínhamos acesso a tanta informação como temos hoje, né? Hoje você aprende a fazer qualquer coisa no Google, né? E a gente antigamente você tinha que aprender. Tinha enciclopédia. Enciclopédia. E quando você poucas pessoas tinham acesso. Quando você define essa sua carga, esse seu peso no filho, é pesado para o filho ser você. Deixa o filho ser ele. Ele está no novo tempo, no novo momento, e você tem que impulsionar. A Bíblia diz o que lá em Salmo 127? Que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão, como flecha na mão do guerreiro. Flecha não fica parada, flecha voa, flecha vai longe. Então, quando você medita na palavra e Deus nos ensina que você está melhor que os seus pais, os seus filhos vão estar melhor que você. Então é uma cadeia de autoridade. Mas ele precisa passar pelos processos. Sim. Que às vezes a gente quer anular os processos. Isso. Dos filhos, né? Impedindo que eles sofram, impedindo que eles vivam as circunstâncias do momento. E isso vai prejudicar. Sim. Então a flecha, ela vai percorrer o caminho até chegar no alvo. E nesse percorrer do caminho, ele vai passar por situações. Mas eu não posso impedir ele passar por essas situações. Mas é lindo porque ele vai te ligar. Ele vai procurar você, ele vai vir almoçar com você, vai falar, mãe, ó, tá difícil aqui, o que você acha? Ó, aqui você dá uma parada, mas aqui você vai por aqui. Pai, como é que eu faço? Entendeu? É porque a mãe, ela dá raiz pro filho e o pai, ele dá destino pro filho. Isso. Então, por isso que a falta do pai, ele causa homens inseguros sem saber qual é o seu propósito, porque é o pai que vai ajudar o filho a alcançar seu propósito. Então, assim, uma outra coisa que faz toda a diferença é a mentalidade com que eu tenho filhos. Né? Meus filhos não são meus filhos. Eles são filhos de um pai maior que colocou eles nas nossas mãos, né? No caso da esposa, o marido, para ajudá-los a descobrir e atingir o propósito deles. Então, nós estamos aqui para ajudar nossos filhos a descobrir o propósito deles, que não é normalmente o mais lucrativo, porque o que a gente ajuda os filhos? Filho, faz aquilo, porque aquilo dá dinheiro. A gente ganha um rio de dinheiro com aquilo, mas, por exemplo, o filho não é o propósito dele, né? Por isso que nós temos hoje muitos empregados que trabalham por um salário no fim do mês e temos poucas pessoas que fazem um trabalho com um propósito. Porque quando você tem mente de empregado, você trabalha para receber no fim do mês. Mas quando você tem mente de filho de Deus, você cumpre um propósito, não é? E os pais, a mãe, o pai, é aquele que vai ajudar o filho a atingir o propósito. Então aí nós temos pais que estão atrapalhando em vez de ajudar, né? Porque não sabem disso, porque foram treinados e criados de outra maneira. E isso faz toda a diferença, e a mãe tem um papel primordial nisso, que ela tem influência sobre o filho, né? Sobre a filha, qual que é o seu propósito, o que brilha teus olhos, o que você acha que você nasceu para fazer, o que você gosta. Uns vão demorar mais para descobrir, outros vão demorar menos, mas quando descobriu, acabou 50% da sua responsabilidade como pai ali, né? Você vai ser o que você falou, só o assessor, que de vez em quando a pessoa vem para pedir um conselho e tal, mas quando o filho não atinge seu propósito, ele é um fardo para o pai e a mãe para o resto da vida, né? Por isso que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles os seus amados os sonos. Então, eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto. Então, a herança, como você cuida de uma herança, como você cuida de um patrimônio, como você cuida de algo valioso. Então, nós apresentamos os nossos filhos para Deus e nós temos compromisso em educá-los, mas sempre entendendo que a recompensa vem do Senhor, que eles vão querer ter uma família quando você quer ter essa família. Então, tudo é equilíbrio. Sim. Por isso, precisa do pai e da mãe. O menino que ele tem dificuldade com o pai e com o avô, ele vai ter dificuldade lá na empresa e na igreja. Ele não vai obedecer o patrão e não vai obedecer o pastor. Ele não foi treinado para isso. Ele tem dificuldade em autoridade na vida dele. Ele não aceita uma autoridade. Ele desalinha totalmente.
20, 30, 40, 50 anos, ele está desalinhado. Entra a paternidade, né, distorcida. Ele vai para aquele casamento, para aquela empresa, e por isso muitas pessoas estão desestabilizadas, pastor Edson. Exatamente, estou aprendendo muito hoje. Você está aí numa boa hoje, né? Hoje está gostoso o negócio. O pastor está se recuperando aqui. Mas, ó, gente, no final nós vamos orar por você. A Bíblia diz no livro de Tiago que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aqui nós vamos unir a nossa fé. Então, te prepare aí para a oração. E eu sei que tem muita gente aqui, eu estou controlando aqui na internet, muita gente participando, já a gente vai ler alguns aqui, mas muita gente dizendo, elogiando aqui o tema, né, os pastores que estão com a gente aqui, então é bom demais, né? E eu quero aproveitar, só abrindo um parênteses aqui. Fica à vontade. Né? Senão eu não vou falar nada aqui. Você é o âncora. Eu tô brincando. Você sabe por que eu tô rindo espontaneamente? Porque você está feliz. Porque eu tô feliz. Você está sendo você mesmo. Eu tô sendo eu mesmo. Não, é que às vezes a pastora tá aqui tanto tempo no rádio e às vezes eu gosto de dar umas gargalhadas espontâneas. Né? Isso aqui, às vezes no restaurante, a minha filha, pai, eu falo, eu tô na minha, não tô nem aí. Aí Alegria, sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Daí por que eu tô falando isso? Porque eu já vi pessoas sendo curadas com uma gargalhada. É verdade. É verdade. Sim. Então isso aqui tem tudo a ver com o assunto, né? Tá tudo a ver. Nas costas. Então tem tudo a ver. Então busque andar com gente feliz. E serás feliz. E serás feliz. Se una aos felizes que você vai ser contaminada. Verdade. Como já dizia a vovó, me diga com quem tu andas. Direi quem tu és. Gente, então manda o seu WhatsApp aí. Como é que você tá? Manda um WhatsApp pra gente agora. Código de área 41 99615 5162. 99615 5162. Código de área 41. E você que está pelo Face, você que está por alguma rede social nos assistindo, compartilha aí a live para que mais gente seja alcançada, mais gente seja abençoada. Você tem amigos, amigas, casais que estão precisando dessa ministração? Vai receber gratuitamente. É só você compartilhar aí na sua rede social para outras pessoas e no final tem a oração. E a Vivian, ela escreveu um livro sobre essa essência, sobre essas palavras maravilhosas, conhecer a si mesmo, entender tudo isso, e Deus colocou em palavras, em letras. Amém. Eu escrevi um livro, né, que fala sobre o segredo da felicidade. O pastor está falando de felicidade e a gente precisa ir além desses traumas, além das circunstâncias, além de nós mesmos, para conseguir ser feliz. Porque se a gente condicionar a nossa vida, a nossa alegria, a nossa felicidade nas circunstâncias, nós vamos limitar muito. Mas se a gente for além de tudo isso e receber o que vem de Deus, que é uma dádiva de Deus, o presente de Deus, que é a vida, que é um dom, e fazer de tudo para viver segundo as Escrituras, segundo o que o Senhor Jesus nos ensinou através da própria vivência dele aqui na terra, né, com a simplicidade, com a humildade, olhando para o próximo, não olhando apenas para si mesmo, não olhando apenas para o seu próprio umbigo, para as suas necessidades. A mulher, ela tem esse dom, né, pastora Eva? Ela pensa muito na outra, ela pensa muito como eu posso ajudar uma amiga, como eu posso ajudar uma pessoa que está passando uma situação difícil. E isso faz parte da sua essência, que é auxiliadora, né? Ela não só auxilia o seu marido, mas auxilia tudo que está à sua volta. Ela tem esse dom de ser solução para aquelas pessoas que estão ao seu redor. E eu vejo isso quando nós entendemos o nosso propósito, nós conseguimos fluir nessa felicidade, nessa alegria de estar fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer. Por isso é muito bom orar, fazer aquilo que Deus mandou fazer, porque você não pode fazer tudo para todos. Você precisa orar para ver o que Deus quer que você faça. Aí entra a enfermidade. As mulheres, elas estão enfermas, sobrecarregadas. Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então a mulher, ela tem muitas cargas que elas não precisam carregar. Então você tem que usar uma agenda,
Você tem que ter bons hábitos. Você tem que cuidar de você primeiro. Se você estiver bem, você vai cuidar daquele outro. E ela não sabe falar não. Ela fala amém, amém, sim, sim, sim. Não, ela tem que falar, hoje não dá, hoje eu não posso, vou ver na minha agenda. Pode ser amanhã? Pode ser à tarde? Porque de manhã eu estou no rádio com meu marido. Eu estou ensinando isso. Porque você tem que ter ordem. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Sim. Ele é organizado. São prioridades, né? Isso. E a gente precisa colocar o que é importante do que é urgente. Isso. Saber identificar essas duas coisas, porque senão a gente vai só resolver os urgentes. Isso, As primícia. coisas que são urgentes na nossa vida, que não dá para deixar para depois. Sim. Mas e aí as importantes vão ficando de lado. E eu vou comprometer todo um futuro porque eu não dei valor ao importante. Porque evangelho que é um isso. tempo com Deus. É renúncia. Né? Porque se eu tiver tempo com Deus, eu vou ter respostas que eu vou precisar durante o meu dia. Isso. E que vão surgir ali, e eu já tenho essas respostas, porque Deus já me deu. Sim. Ele já me deu a direção. Sim, eu disse. Que a revelação do meu dia vem através da minha comunhão com Deus. Né? Eu peço direção para o meu Pai, e Ele nos dá a essa direção. semana que quanto mais compromisso você tem, mais tempo com Mais Deus tempo você com tem que Deus passar. você tem que passar. Porque Ele vai te dar a direção. Isso é daquele- dependência, né? Total. Dependência. E Deus é prioridade na nossa vida, por isso essas renúncias. Nós temos família, casa, marido, igreja. Então nós temos primeiro, primícia, prioridade. E nós colocamos Deus em primeiro lugar. As demais coisas são acrescentadas. E uma das coisas que eu vejo, pastora, é que nós que somos pastoras, né, ou líderes, né, na igreja e temos funções na igreja de cuidar de outras pessoas, Sim. a gente vive muito o abandono. O abandono de si mesmo. A gente se anula. Deixa para depois, eu. Tudo, a Vivian fica para depois. Sim. Vem tudo primeiro. Se der tempo ainda. Se der tempo, eu faço uma unha. Se der tempo, eu cuido do meu cabelo. Se der tempo, eu cuido da minha saúde. Se der tempo, eu faço uma dieta. Se der tempo, eu vou num médico fazer um exame. Então, a gente não pode também se abandonar. Isso. A gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, porque não adianta só cuidar do lado espiritual. Nós somos um ser de corpo, alma e espírito. Eu preciso ter essas 3 áreas bem equilibradas para que eu possa ser uma pessoa que vai ter condições de ajudar outras pessoas. Porque se eu tiver com as minhas emoções totalmente abaladas, como que eu vou ser um suporte emocional para alguém? Por isso que vem o personagem. Sim. Aí a pessoa finge. Sim. Eu finjo que eu tô boa, eu finjo que eu tô bem. Eu tô com uma dor, mas eu tô aqui fingindo que eu estou bem. Sim. Veste o personagem. Eu não sei dizer não. Hoje eu não tenho condições de te atender. Sim. Porque se eu for te atender, eu vou me prejudicar, me abandonar. Mas e aí a pessoa se ofende com Mas isso. ela não entende que você vai orar antes, Sim, que você vai meditar, que você vai procurar uma palavra boa que agrade aquele coração e que tenha cura. Sim. Então, quando a gente explana isso, a pessoa não quer saber, ela quer ser atendida naquele momento. Então, é as urgências do dia a dia, Isso, né? isso. Então, nós que trabalhamos com mulheres, atendemos pessoas e que são conselheiras, que têm, né, às vezes não tem o título, mas tem a função, né? Porque a mulher, ela carrega essa função de uma ajudar a outra, ouvir a outra, uma amiga que ouve uma outra amiga. Ela precisa estar bem também, cuidar de si mesma, para que eu possa oferecer alguma coisa saudável também. E essa programação, ela é tão extraordinária, assim, que Deus coloca no coração, pastor, que é uma ouvinte dessa semana, ela disse que chorou o programa inteiro. Ela pôs as suas emoções para fora, Sim. porque não tinha ninguém em casa. E ela colocou ali naquele quarto, pastor Edson, né? E ela mandou aquela mensagem. Que lindo. Hoje eu consegui chorar, ela fala. Porque tem gente que não consegue nem derramar mais uma Não lágrima. consegue, fechou. Porque ela se sabota o tempo inteiro. Sim. Eu saboto o que eu sinto. Eu não consigo expressar Eu o não quero sentimento. olhar para mim. É a E aí o coragem autoconhecimento, de ser né? vulnerável, né, Vivi? Isso. Coragem, porque as pessoas às vezes se acovardam diante das suas emoções. Então a gente, não importa o título que for, é a gente ter a coragem de ser vulnerável, de procurar um terapeuta, de procurar a melhor amiga, como já disse aqui, para falar, para colocar para fora, escolher bem quem se coloca, né, senão piora a situação. Trava. E então é importante ter a coragem de se deixar conhecer a sua vulnerabilidade, né? Ó, tá doendo,
tô assim, tô assado, porque nós vivemos a época que todo mundo, acho que assiste muita TV e rede social, né? Que, eu posso ser um personagem, só que isso cansa, né? Chega uma hora, e numa linguagem um pouco mais forte, uma hora a máscara cai também, tem isso, tem gente que é mascarado, né? Ele finge uma coisa que não era. Gente, é o seguinte, eu quero convidar você, nós estamos realizando nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã, você que quer estar com os pastores Edson e Eva e a família Agindo Deus, aos domingos nós reunimos no presencial, todos os domingos, 9h30 da manhã, no Hotel Estação Express, da Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. E dia 31 de março, que é o domingo de Páscoa, vai ser sobrenatural, só de manhã, 9h30 da manhã. Então, se puder estar conosco, você é bem-vindo, você é evangélico, católico, espírita, livre pensador, ateu, enfim, você que é gente, vem com a gente, beleza? Muito bem. O apóstolo Cristiano está aqui, né? Então ele também, eles são da Igreja Provisão e Vida, então você que é lá do bairro Xaxim, fala um pouquinho lá da igreja lá, você está com a gente, vamos valorizar isso. Pois é, nós estamos ali no Xaxim, né, na rua Antônio Rebelato, número 101, em frente ao tubo ali de ônibus, e o nosso próximo culto agora, sexta-feira, às 20 horas, vai ser uma bênção tremenda. Nós estamos na campanha que a pastora Eva começou lá, né? Foi na segunda sexta-feira, operando Deus, quem impedirá. Deus, hein? O que queres que eu te faça, abrindo o coração para o milagre, né? Nossa campanha está sendo uma bênção, muitos milagres mesmo, Deus tem operado ali, Antônio Rebelato, número 101, no Xaxim. A apóstola, fala um pouquinho do livro aí, mas divulga aí como é que faz, se alguém quiser adquirir, né? Tem o meu site, né? apvivianpereira.com.br. Você pode adquirir pelo site. Além de si mesmo, O Segredo da Felicidade, um livro onde eu compartilho a minha história, um pouquinho da minha história, não é uma biografia, é um testemunho que vai edificar a sua vida, e falo muito sobre o servir, sobre ir além de si mesmo. Inclusive, dá um depoimento, eu ganhei esse livro quando ela lançou na ocasião, e eu li, entendeu? Eu li, foi muito bacana, eu senti muito bem. É bacana mesmo. O livro é em forma de eu leio o livro, me deu o livro, eu leio. Quer me presentear com bons livros, eu vou ler. Que bom. Se encontrou? Se encontrei com você. Foi além. O pastor cantor tá chegando. Foi além de si mesmo. Deus cura. Pastor é o ser que mais vai além de si mesmo, né? Porque a gente se pega muitas vezes em casa, em vez de estar pensando na sua casa, na sua família, você está pensando na família da igreja, naquele que você atendeu por último. E você tem que falar assim, não, agora eu preciso entrar na minha casa. Então, porque senão você fica só na igreja. Mas eu aprendi uma coisa, graças a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, né? Sim. E a Eva, já bem lá atrás, né? Às vezes a gente chegava do culto e ela falava, bem, agora aqui em casa eu quero o meu marido. Isso. Então, eu aprendi cedo, né? Então, eu não que a gente, mesmo aprendendo, ele tem a gente que me controlar, porque eu vivo muito a igreja, sou muito intensa, né? Então, fala, amor, agora vamos relaxar um pouquinho, vamos viver a nossa história. Porque na hora do vamos ver é o casal, né? Aí você vai ver, né? Mas, gente, nas considerações finais, falta a oração. Já nós vamos orar, ok? Mas antes da oração, eu quero agradecer a você, inclusive o apóstolo Cristiano Neto, ele tem um dom especial de orações e sempre ora e fala sobre fé e finanças também. Então ele vai orar pela sua vida financeira, vai orar por você que é um agente de Deus, você que abençoa o nosso ministério. E se você quer que a gente continue aqui até a volta de Jesus, nós estamos precisando do seu apoio. Pegue aí carteira profissional, seu talão de cheques, cartão de crédito, algo CNPJ da empresa, pega um objeto, uma chave, segura aí para representar a tua bênção. E se você quer abençoar o Agindo Deus, né, o nosso ministério, além desta rádio, estamos em outras emissoras também, nós já vamos orar, mas se você possa semear um Pix no Ministério Agindo Deus, tem o CNPJ, se você quer um mais fácil, o banco abriu para nós lá agora o nosso número aqui, é o 41 996155162, é o WhatsApp do Ministério, se vai sair lá, Ministério Agindo Deus, quem impedirá, código de área 41 996155162, é o número do celular que você pede oração e agradece ao mesmo tempo. Pastor, posso fazer um apelo profético aqui? Com certeza. Estou sentindo aqui porque o Salmo 126, 5 e 6 fala
que aquele que semeia chorando vai trazer os seus feixes sorrindo. Tem muita gente com a bênção, com os feixes amarrados, né, no reino espiritual. Se você sente que tem uma bênção presa, amarrada, que nunca sai em qualquer área da sua vida, faça uma oferta profética aqui no Ministério Agindo Deus, Quem Impedirá. Né? Eu até lancei isso na igreja de R$70. Por quê? Porque é uma oferta de virada de ciclo, né? O número 7 é virada de ciclo. Se você sentir no coração de fazer, fique à vontade também. Obrigado, apóstolo, por isso aí. Vamos orar então. Pai, nesta manhã nós te louvamos e te agradecemos por esse mover profético, por esta unção poderosa, Pai, porque o Senhor dá àquele que semeia, o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que nos dá sabedoria e entendimento. Que esta palavra que foi semeada hoje encontre uma terra frutífera e que ela venha produzir 30, 60, 100 por 1 de tudo que cada um ouviu, ó Pai, que essa palavra continue trabalhando em nós e que possamos ir além, que possamos entender o nosso chamado, o nosso propósito. Nós te agradecemos e declaramos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós concordamos em oração e crendo que o Senhor fará coisas maiores em nós e através de nós. Abençoe essas mulheres preciosas que estão nos ouvindo, Pai. Cura as suas emoções e dê a elas, Senhor, uma perspectiva de vida e abundância, em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Pai, eu quero abençoar, Senhor Deus, com a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, com a unção de prosperidade. Eu quero declarar, Senhor, que todos aqueles que estão precisando liberar suas bênçãos, que estão presas, amarradas no reino espiritual, que essas bênçãos sejam liberadas, Senhor, pelo poder profético, até mesmo da semeadura, Senhor. Em o nome de Jesus, eu declaro portas abertas, caminhos abertos, eu declaro, Senhor Deus, céus abertos, declaro que o telefone vai tocar e vai ser a resposta, o e-mail vai chegar, o áudio vai chegar, Senhor, alguém chegará do nada e de repente e será a bênção que foi solta no reino espiritual em nome de Jesus. Amém. Sim, ó Pai, nós agradecemos por esse momento profético, espiritual, e cremos que milhares e milhares de pessoas estão sendo abençoadas. E onde chegar esse áudio, esse vídeo, milhares serão ainda alcançadas através das palavras que foram ministradas nessa programação. Ó Deus, abençoa aqueles que estão enfermos, sejam curados. Repreendemos também o espírito de enfermidade, repreendemos todo o mal em o nome de Jesus. Que a tua graça, o teu favor e bondade seja sobre nós. Que o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos seus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Assim oramos e te abençoamos para todo sempre. Amém. Amém. Gente, se você quiser estar comigo hoje online, eu faço a nossa live às 18 horas, no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Então, você tem Instagram, segue a gente lá no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá, tá certo? Inclusive o apóstolo, eu te convidei, não sei se hoje você pode estar comigo, se puder, se não puder, nós vamos marcar outro dia. Vamos marcar outro dia, hoje tá puxado, é o né? dia de gravação. Ah, tá certo. Pastor Eva, com vocês agora. Agradecemos a presença de todos, a participação, que haja muita comunicação saudável aí na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, que Deus cure os relacionamentos. Amém. Você, mulher, é uma mulher preciosa, uma mulher formada por Deus, de um modo assombrosamente maravilhoso. Então, que a sua identidade seja restaurada nesse dia e você possa experimentar coisas maravilhosas no seu Pai. Amém? Amém. Com você, Cristiano. Deus abençoe a todos. Grande alegria de estar mais uma vez aqui. Obrigado por nos receber com tanto carinho, tanto os pastores aqui como os nossos ouvintes também. Deus te abençoe. Muito bem, gente. Amanhã, permitindo Deus, a gente volta com muita fé, com muita alegria. E repetindo de novo, você que assistiu, está assistindo, seja pelo nosso canal no YouTube ou pelo Face, se puder, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas, tá certo? Um grande abraço, obrigado, querido Flávio Torres na técnica, e um abraço para todo mundo. Nós amamos Jesus e amamos você também. Obrigada, pastora Eva. Tchau, tchau, e até a próxima programação. Aquele abraço. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.
e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.